Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Me chamo Verônica, seja muito bem-vinda ao meu primeiro vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com você um estudo bíblico sobre o livro de João, capítulo 4, que vai nos contar a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma história muito riquíssima e cheia de ensinamentos e lições profundas para a nossa vida. E é claro, se você gosta de um estudo bíblico, então pegue a sua Bíblia e vem estudar junto comigo um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, o que nós podemos aprender com essa passagem, que é muito importante para nossas vidas e que tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e você vai extrair muitas lições dessa palavra. Vem comigo! Em João capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus pede a ela um pouco de água. Só que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, no versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então aqui Jesus está oferecendo a essa mulher samaritana água viva que transformaria a sua vida. Não era uma água comum, mas era uma água que jorrava do trono de Deus. Então aquela mulher samaritana, ela foi transformada de dentro para fora. Ela recebeu ali a transformação. E Jesus conhecia a vida que aquela mulher levava. Mas Jesus se apresentou a ela como água viva. Jesus foi de encontro com a necessidade daquela mulher. Jesus ali se apresentou a ela como água viva, ao qual, se ela bebesse dessa água, ela nunca mais voltaria a ter sede. Mas ali ela seria saciada com a água divina, com a água que jorra para a vida eterna. Aquela mulher samaritana era alguém marcada por fracassos, vergonha e rejeição, mas Jesus ali ofereceu para ela aquilo que ela precisava. E aqui a palavra do Senhor nos ensina que Ele tem aquilo que eu e você precisamos, que Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. E se nós bebermos dessa água, nós nunca mais voltaremos a ter sede, porque essa água viva nos transforma de dentro para fora. O que Jesus estava oferecendo para aquela mulher samaritana era uma nova vida. Então acompanhe comigo o versículo 13 e o versículo 14, o que nos diz. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui Jesus responde àquela mulher samaritana que quem beber a água física voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede. Então ali a água física, como a do poço de Jacó, se refere por um momento que ela poderia tomar aquela água, mas mata a sede por um tempo e logo depois o corpo dela sentiria a necessidade novamente de tomar água. Mas já a água que Jesus oferece sacia a alma eternamente, é eterno. A água que Jesus nos oferece jorra para a vida eterna. Então, assim como aquela mulher samaritana, Jesus nos encontra onde nós estamos, não importa o lugar em que nós estivermos. O Senhor sempre tem um encontro conosco, mas nós temos que estar com o nosso coração aberto e entender aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que precisamos mudar em nossa vida e aquilo que precisamos analisar e até mesmo tirar algumas coisas que não edificam a nossa vida, que não acrescentam a nossa vida com Deus, ou até mesmo coisas que estão dentro da nossa vida que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, atrapalha da gente estar mais próximos do Senhor.
Então, não procure se encher em cisternas vazias, em se encher de coisas passageiras deste mundo, ou até mesmo saciar o seu coração com coisas mundanas e colocar a sua mente em coisas que não levam a adoração ao Senhor e não refletem o caráter de alguém que serve a Deus. Mas nós temos que estar com o nosso coração focado na palavra do Senhor e beber dessa fonte inesgotável, pois somente se nós tomarmos dessa fonte, seremos completamente saciados e não precisamos buscar em outra fonte, porque essa fonte é uma fonte inesgotável, é que aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que é a palavra do Senhor, porque somente nosso coração deve se encontrar nele. Então Jesus sabia profundamente da necessidade daquela mulher samaritana, mais do que ela mesma compreendia. No versículo 23 nos diz o seguinte: No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus está explicando como deve ser a verdadeira adoração. No versículo 25 nos diz: Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E a mulher, nesse instante, não tinha percebido que quem estava falando com ela era o próprio Cristo. O próprio Cristo se apresenta para a mulher samaritana. E no versículo 25, no versículo 26, diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então aqui Jesus declara e se revela para aquela mulher samaritana, que durante aquela conversa que Jesus estava tendo com ela, em nenhum momento ela percebeu, mas ali Jesus se declara e afirma para ela e expõe ali que ele é o Cristo. E um dos momentos mais marcantes do livro de João, capítulo 4, é quando Jesus se revela diretamente como Messias para a mulher samaritana. Então, depois que ela ouviu falar que ele era o Cristo, ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade. O que ela foi buscar a água já não era prioridade, pois ela tinha recebido do Senhor a sua transformação de dentro para fora. E ela foi contar às outras pessoas aquilo que Jesus tinha feito e aquilo que Jesus tinha dito a ela. E a palavra no versículo 39 nos diz o seguinte: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. No versículo 42, e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, muitos samaritanos daquela região creram no Senhor. Aquela mulher samaritana foi até a cidade, levou ali aquilo que Jesus fez em sua vida, mas também aquelas pessoas puderam ouvir e testificarem que ele era realmente o Messias, aquele que é o Salvador do mundo. Assim como aquela mulher samaritana que se tornou uma testemunha de Jesus e recebeu uma nova identidade em Cristo, o Senhor deseja fazer o mesmo comigo e com você, nos entregar uma nova identidade e transformar a nossa vida. Se você ficou até aqui neste estudo, comente aqui qual parte te tocou mais, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que o Senhor possa te abençoar. Obrigada por ficar até aqui neste vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!